Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos. Eu cumprimento a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é meu canal e hoje nós vamos estudar uma lição da Escola Bíblica Dominical, especificamente essa lição aqui, publicada pela Betel. Essa aqui é a de adultos, né? E esse material, né? Esse nosso diploma, esse trimestre, nós vamos estudar sobre personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida, né? Ou seja, circunstâncias difíceis, circunstâncias nada favoráveis. Uma lição muito abençoadora, e essa lição ela foi escrita pelo pastor Valdir Alves de Oliveira. Ele é um pastor que congrega aqui comigo. Eu pertenço à Catedral das Assembleias de Deus aqui em Brasília, pastoreada pelo pastor João Adair e pela pastora Kátia. São meus pastores, e esta é a lição a qual nós vamos estudar hoje. Nós estamos iniciando o trimestre, né, o quarto trimestre de 2025, o último trimestre que nós vamos estudar esta lição maravilhosa, e vamos ali já começar os nossos estudos. Vocês estão vendo aí, ó, personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Antes disso, meus queridos, vamos fazer uma oração, vamos orar para começarmos aqui essa lição tão abençoada. Soberano Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, estou aqui, Senhor, neste dia, através deste vídeo, através dessa mídia digital, para estudar a Tua Palavra e para repassar aos ouvintes, a todos que me acompanham, os ensinamentos preciosos, Pai. O que nós queremos aqui é ouvir a Tua Palavra e sairmos mais cheios de Ti, fortalecidos, para que possamos estar de pé e permanecermos de pé diante das circunstâncias que a vida nos apresenta. Pai, abençoa cada um que está nos assistindo neste momento. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Vamos então à nossa lição, né? Vamos já aqui com o tema de hoje, a lição de número 1. Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. Não me apresentei, eu sou o evangelista Mário Sérgio Gonçalves, né? E estou aqui com esse projeto, e desde já peço o seu apoio para que você nos ajude aí, se inscrevendo no nosso canal, curtindo o vídeo. Eu já quero dizer para você que esse material, esses slides, se você clicar na descrição aqui, você vai baixar ele gratuitamente para você estudar em casa e também para você ministrar, se você é um professor de escola dominical, na sua congregação. Então, clica lá e baixa. A única coisa que eu peço, dá uma curtida e me segue aqui para mais vídeos, tá bom? Então, essa é a lição de número 1 que nós vamos estudar hoje. Né? Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. Vamos aí o nosso texto áureo. Se você não tiver lição, você pode baixar aí o slide, mas se você tiver lição, vamos ler o texto áureo. Êxodo capítulo 18, versículo 18, ele vai dizer assim: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Né? Essas são palavras de Jetro a Moisés, né? Um conselho que ele dá ao seu genro. Nós temos aí também o trecho, né, completo que foi extraído em Êxodo capítulo 18. Vamos ler também? Êxodo capítulo 18, versículo 21 até 24. O texto de referência. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam
a avareza e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti. Mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Nós vamos nos debruçar aqui um pouco sobre essa lição, sobre esses ensinamentos, e você vai ver que isso vai ser muito importante para você e vai abençoar muito a sua vida. Acompanhe aí. Nós temos aí a introdução, né? O conselho de um crente fiel pode influenciar a nossa vida positivamente. Então veja, conselhos são bem-vindos sim, né? Desde que tenha procedência e que você consiga, né, verificar aquele conselho junto da palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela vai ser ali a sua bússola. Então se cada conselho que você ouvir tem que estar de acordo com a palavra de Deus, ok? Então isso, assim como foi Jetro a Moisés, né, foi um conselho positivo e auxiliou Moisés, né, a diminuir o desgaste e as preocupações, né? Então é algo que fica para você, né? Se você está passando por alguma situação difícil, né, se está precisando tomar algumas decisões, às vezes se aconselhar com alguém vai ser uma boa saída, né? Então, mas aqui nós temos alguns princípios, né? Primeiro você deve orar, depois você vai para a palavra, né? E você também pode conversar com alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, sobre este negócio. Vamos aqui diretamente para a lição. Conhecendo Jetro. Aí aqui vamos... aqui realmente nós vamos ser conteudistas, vamos nos debruçar sobre a lição, tá? Vamos nos debruçar sobre a lição. Vocês podem ver aí na tela. Conhecendo Jetro. Jetro em hebraico significa excelência ou excelente. Ele também é chamado de Reuel. Jetro, ele era um sacerdote na terra de Midian e um dos filhos de Abraão com Quetura. Então veja aí esse contexto, né? Ele tinha algumas características que a lição traz aí e você pode acompanhar aí. Era um homem equilibrado e de bom senso e conselheiro, né? Sua filha Zípora, ela casou com Moisés. Então, você vai ter aí o contexto, né, da palavra de Deus, né? A gente, né, quem lê o Êxodo, né, vai ver que Moisés foi acolhido, né, por Jetro, né, e após ali que ele foge do Egito, né, e também a gente vê aí que Jetro, com a sua sabedoria, ele conseguiu ajudar, né, o seu genro Moisés, dando-lhe conselhos preciosos e sobretudo de um homem que era temente a Deus, equilibrado, tinha bom senso, era conselheiro. Seguindo aqui na lição, no tópico 1.1, o maior que todos os deuses. Aqui demonstra, aqui a gente percebe o quanto Jetro era um homem sábio. Né? Depois de toda a situação que levou à saída dos hebreus da terra do Egito, e isso é contado a Jetro, então ele vai e diz, né, em Êxodo capítulo 18, versículo 11, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram o sobrepujou, né? Então, ou seja, Deus derrotou a arrogância, a soberba do povo egípcio, que não se curvou diante de Deus, que não se curvou diante do Deus Todo-Poderoso. E Jetro, ele faz essa declaração dizendo que o Senhor é maior que todos e louvado seja o nome dele, porque todas as coisas foram feitas para ele, para a glória dele, e é esse Deus grandioso que nós servimos e que você também serve. Então, Jetro, aí no tópico 1.1, é isso que eu vou destacar, tá?
Vamos aqui já para o 1.2, conhecendo Jetro. Desse tópico conhecendo Jetro, vamos para o subtópico, né, 1.2, Jetro, o bom conselheiro. Então aqui eu quero trazer você para contextualizar, né, a situação que Moisés estava, né? Veja só, Moisés, ele sai do Egito, né, e com todas aquelas pessoas, só de homens a pé eram cerca de 600 mil homens, não contando mulheres e não contando crianças. Então imagine aí facilmente, né, muito mais de 1 milhão, né, de pessoas, né, sobre o cargo de Moisés, né? E aí Moisés liderava esse povo, ele era o líder, né, o líder físico, um líder espiritual, e ele dava conselhos ao povo. E vejam só, todo tipo de situações acontece, né, quando você tem muita gente. Então é por isso que se fazem regras, é por isso que se fazem leis, é por isso que se tem julgadores, é por isso que tem o poder de polícia, é por isso que tem o poder, a justiça, o legislativo, né, o poder judiciário e o poder executivo, porque há a necessidade de uma organização. E veja só, Moisés, estando liderando todas aquelas pessoas, ele estava ali numa situação um pouco difícil, um pouco complexa, e ele estava sozinho para atender todo mundo. Então chegava para ele diversas discussões. Imagine só, né? Olha só, ele tomou algo que era meu, né? O cordeiro era meu e se misturou com o rebanho dele, né? Fulano brigou com outro, e aí o que nós vamos fazer? Então diversas coisas chegavam, desde as mais graves a menos graves, chegavam a Moisés. Então veja só, isso estava já trazendo um cansaço para Moisés, né, e poderia piorar, assim como o próprio Jetro ele diagnosticou. Isso traria uma situação muito, muito gravosa para eles, e eles poderiam desfalecer, né, durante aquela jornada deles, né? Por conta dessa situação. Talvez nem sair do lugar, vamos dizer assim, né? Por conta disso, né? Então, voltando aqui pro slide, Jetro ele se preocupou muito com o excesso de trabalho de seu genro ao conduzir tantas pessoas pelo deserto e ainda assim julgar as causas. Aí ele vai dizer: vocês vão desfalecer, você vai desfalecer e o seu povo também, né? Com tanta situação. O subtópico 1.3, Jetro diz o que fazer, né? Veja só, existe uma diferença também para aquele que é sábio e aquele que não é. Às vezes a pessoa vai só te apontar as coisas, vai te apontar, ó, faz isso, faz aquilo, você não fez isso, você deveria fazer dessa forma. E quando na verdade Jetro ele observa, ele vê aquela situação de Moisés, né, aconselhando aquelas pessoas, julgando aquelas pessoas, e ele observa, e aí depois ele chega até Moisés, e ele vai e dá um conselho para ele, um conselho bom para ele, né? Jetro ele se mostrou muito sábio e experiente ao orientar Moisés, dizendo que ele precisaria primeiro escolher homens capacitados, de caráter, e reto e tementes a Deus. Então veja só, ele traz já uma preocupação aqui. Moisés, você tem que colocar pessoas para te ajudar, mas não é qualquer pessoa, né? Não é qualquer pessoa que vai te ajudar. Então, até para você que está me ouvindo, se você exerce alguma posição de liderança ou vai exercer, ou até você que é pai, você que é mãe, você precisa buscar sabedoria dos céus, você precisa buscar sabedoria de Deus para poder exercer uma influência, exercer uma liderança. Então isso é o principal. Então o Jetro ele aponta isso, ó, escolhe homens de caráter, né, que sejam retos e tementes a Deus, né? A esses homens Moisés deveria ensinar todos os estatutos, e aí sim, Moisés também aqui, ele já tem uma questão de repassar, de formar líderes, né? Então Moisés teria que repassar os estatutos, as regras, para que eles pudessem julgar, né, com justiça aquele povo, né? Treinar eles, né? Não basta você escolher o líder, mas também é preciso capacitar, né? E cada um de nós devemos buscar também buscar sabedoria, buscar nos capacitarmos, e é por isso também que estamos estudando aqui a palavra de Deus, tá? Vamos seguindo, para a gente não deixar esse vídeo muito longo,
Então nós encerramos aí o primeiro tópico, né? E o que nós ensinamos aí? O coração de Jetro se alegrou muito com o bem que o Senhor havia feito aos israelitas. Essa é uma mensagem que fica para nós, né? E realmente é algo de glorificar a Deus pelo que ele fez ao povo de Israel. Aí é o tópico 2, aprender a ouvir. Aprendendo a ouvir. O sábio Salomão disse que o tolo faz o caminho reto e aos próprios o sábio Salomão disse que o tolo faz o seu caminho reto aos próprios olhos, Provérbios 12:15. Porém, na multidão de conselhos existe segurança, Provérbios 11:14. Quando buscamos ao Senhor, meus queridos, quando nós buscamos ao Senhor em oração e andamos sobre a direção do Espírito Santo, ele nos leva a construir relacionamentos saudáveis que somam em nossa caminhada nesta terra. Tá? Então veja que aqui você precisa aprender a ouvir, né? Então aqui a gente já pensa assim: você vem para a igreja, você vai na igreja, você escuta vídeos, assiste vídeos como esse, escuta a palavra de Deus, precisa aprender a ouvir. Escute seu pai, escute sua mãe, escute seu cônjuge, escute seu pastor. Alguém que não consegue ouvir o próprio pastor, como pode ser cristão? Né? O próprio Senhor Jesus, ele elegeu líderes ao escolher os discípulos, os apóstolos, e confiou a ele a missão de liderar a sua igreja, né, nessa caminhada. Então, por que eu digo isso? Porque às vezes eu percebo que às vezes nós queremos só escolher aquilo que queremos ouvir, né? E aquilo que nós achamos que é ruim, nós dispensamos. Não, nós precisamos ouvir a palavra dos líderes espirituais. Você precisa ouvir as palavras do seu pai, da sua mãe. Então, o conselho, sim, a sabedoria que vem dos outros, né? É bom para você, né? Dos seus líderes espirituais, do seu pai, da sua mãe. Né? E depois nós vamos falar sobre conselhos de outras pessoas, que aí nós temos que ter ali um discernimento sobre isso, né? Mas quando você vai buscar em oração, Deus vai te levar a construir relacionamentos saudáveis para sua vida espiritual, para sua vida física. O subtópico aí 2.1, Jetro e Paulo, né, para hoje, né, é uma comparação, né, com Jetro e Paulo. Assim como Jetro orientou Moisés, o apóstolo Paulo também orientou Timóteo sobre a necessidade de contar com homens fiéis, idôneos e tementes a Deus, que soubessem ensinar outros, tá? O Jetro, ele vai dar uma solução estrutural ali para uma organizacional para Moisés. E Paulo, ele vai aprontar para uma formação moral e teológica dos ajudadores do líder. Paulo vai dar um estudo mais sistemático, né? E isso é algo que nos alcança aqui, a buscar a essas características de uma formação de moral, de caráter. Nós precisamos saber discernir o que é bom para o cristão e o que não é. Então a gente não vai ser levado por ventos de qualquer ventos de heresias. Nós não vamos ser levados por palavras sem contextos, né, por doutrinas nefastas que afastam o homem de Deus, que exaltam o homem, né, e diminui a soberania de Deus, tá bom? Então nós precisamos buscar uma formação moral e precisamos buscar também uma formação teológica, aprendendo a palavra de Deus, como você está fazendo aqui, através dessa lição, através da escola dominical, através do culto de doutrina, o culto de ensino da palavra de Deus. 2.2, o melhor conselho está na Bíblia. Né? Aí é aquilo que nós já falamos, né? Você precisa buscar o conselho em oração, né? E quando alguém te der o conselho, você precisa comparar com a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Né? Deus chama a atenção, vamos aí na lição, Deus chama a atenção do seu povo para seus conselhos e repreensões, para que sejamos sábios em nossos dias. Rejeitar os conselhos de Deus é como rejeitar o próprio Deus. Aí, Provérbios 1:25.
e 26. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Tá? Então, mais uma vez eu vou dizer aqui para vocês, meus queridos, a gente precisa, não podemos rejeitar os conselhos de Deus, né? E os conselhos de Deus estão na palavra de Deus. Nós sabemos já o que a palavra nos diz, o que a palavra diz. Se nós recusarmos a palavra e seguirmos os nossos próprios conselhos, os nossos próprios deleites, nós vamos nos dar muito mal. E nós vamos nos separar de Deus. Nós estamos desagradando a Deus. Por isso, nós não devemos rejeitar os conselhos de Deus, meus queridos. A procedência do conselho, aí assim, aqui vamos ver quem que vai dar esse conselho, né? Aí no slide, né? Assim como os conselhos de pessoas tementes a Deus nos abençoam, os conselhos que não estão alinhados com as Escrituras nos colocam em risco, né? Então veja só, né? Vejamos o que devemos nos perguntar nesses casos. O conselho é para edificação? O conselho é para exortação? O conselho é para consolação? Então são princípios que você deve entender, mas eu quero chamar a tua atenção ali para isso. Os conselhos eles precisam estar alinhados com as Escrituras, com os princípios bíblicos. E veja só as pessoas com quem você vai tomar conselho, né? Então, seja sobre coisas espirituais, sobre coisas que envolvem princípios bíblicos. Às vezes você tomar um conselho com uma pessoa que não é cristã, que não é adepta à palavra de Deus, ele vai te dar um conselho conforme o entendimento dela e pode não ser compatível com a palavra de Deus, né? Você pode, por exemplo, consultar um advogado que não seja cristão. Ele vai te dar um conselho sobre a lei. Ele vai te dar um conselho, uma orientação jurídica. Mas, de repente, se você está procurando um conselho, se deve ou não separar da sua esposa, aí você não deve procurar um conselho somente de um advogado, mas procurar conselhos de homens de Deus, do seu pastor, do seu líder. Vou te dar, esse é um exemplo, né? E tantas e outras decisões da nossa vida que influenciam nas questões espirituais. É por isso que muitas vezes nos damos mal. É por isso que muitas vezes tem tantas pessoas em situações difíceis, porque não seguem a palavra, não seguem os conselhos de homens de Deus, mas preferem seguir conselhos de homens ímpios, né? Que não estão de acordo com a palavra de Deus. Eu ensinei aqui nesse ponto, é preciso saber ouvir e discernir os conselhos prudentes que nos fazem vitoriosos. É preciso, irmãos, definir, é preciso ouvir e discernir. Rejeitando os maus conselhos, os cristãos não devem andar segundo o conselho dos ímpios, porque o caminho deles perecerá. Salmo, capítulo 1, versículo 1.6. Para ser felizes e prósperos em tudo, devemos ter prazer na lei do Senhor e andar com bons conselheiros. Pois muitos querem nos atrair com conselhos enganosos. Além disso, você tem pessoas ali, meus queridos, que são pessoas maldosas, dolosas, né? Que têm dolo e vão te prejudicar no primeiro momento, na primeira oportunidade que tiverem. Vamos aí ao subtópico, né, 3.1, conhecendo o conselheiro. Conversas que não edificam tendem a contaminar as orientações que recebemos de Deus, corrompendo os bons costumes. Veja só, isso aqui é um ensinamento valioso e você não pode rejeitar isso, tá? Conversas que não vão te edificar, bobagens, coisas profanas, discussões vãs. Então, veja aí, né, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. 3.2, analisando o conselho. Ao receber um conselho, procure não colocar em prática de imediato. Primeiro busque a direção de Deus em oração e depois confronte com a orientação recebida com seus princípios. E os princípios têm que estar ligados à palavra de Deus. Os princípios têm que estar ligados à palavra do Senhor, porque senão você vai se dar mal. Jetro orientou Moisés a consultar
o Senhor antes de tomar qualquer decisão. E isso é o que eu e você devemos fazer. Tá? Não deixe de fazer nada sem consultar o Senhor. Não deixe de fazer nada sem consultar a Deus. Foi por isso que Moisés foi bem sucedido e é por isso que você vai ser bem sucedido. Deus vai te prosperar. Deus vai te abençoar. Siga sempre de acordo com a palavra de Deus. Tá? Estava vendo a aula do pastor Valdir, né, o escritor dessa lição, ele lembrou, né, daquelas pessoas que queriam aconselhar Neemias lá na construção dos muros de Jerusalém, né, queriam aconselhar para o mal, Sanbalate e Tobias. Cuidado com Sanbalate e Tobias. Cuidado com as pessoas que vão te derrubar, que querem te derrubar. Mas o Senhor, Ele nos ajuda. Ele é a nossa força. 3.3. Cuidado com os maus conselhos. Há muitos tipos de pessoas negativas no mundo, ciumentas, invejosas, sabotadoras, que vão te derrubar. Então procure ter pessoas que estão do seu lado, que querem o seu bem. E saiba discernir isso. Isso é importante para você que está me ouvindo. Tá? Adulto, isso é jovem, adulto, né, idoso. É para todos nós. Para todos nós. Né? Portanto, observe, avalie e questione-se. E principalmente, consulte o Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu ensinei que Jetro orientou Moisés a consultar o Senhor antes de tomar qualquer decisão. Vamos aí à nossa conclusão, meus queridos? Todo conselho deve ser analisado à luz das Escrituras, em oração e na direção do Espírito Santo, desde sua fonte até a tomada de decisão. Avaliar os impactos positivos e negativos do que ouvimos é uma decisão sábia que pode evitar prejuízos mais adiante. Meu querido, minha querida, nós chegamos aqui ao final dessa lição. Eu desejo que você seja abençoado e tome bons conselhos. Ore ao Senhor. Em primeiro lugar, ore ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele vai te dar excelentes conselhos. E depois converse com pessoas, com homens de Deus. Converse com cônjuge, converse com amigos que são fiéis a Deus, tementes a Deus. Converse com seu pastor, com seu líder. Não deixe de conversar com seu pastor, com seu líder. Eles vão te ajudar. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Eu quero rogar a bênção de Deus para você e para sua família. Vamos fazer essa oração comigo. Feche teus olhos, se concentre agora, fale com o céu, fale com Deus, soberano Deus, Pai Celeste. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um que está assistindo este vídeo. Abençoa meus irmãos, Pai, para que eles tomem bons conselhos. Que o Espírito Santo do Senhor aconselhe as nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a cada um, a casa de cada um. Em nome de Jesus, nessa casa vai ter vitória, nessa casa vai ter prosperidade. Repreendo qualquer espírito de contenda, repreendo enfermidades, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos porque Tu és o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido. Não esqueça, se você precisar do slide, está na descrição. Pode baixar, pode compartilhar. Eu só peço, divulgue meu canal, né? Dê uma curtida aí e se inscreve. Espere os próximos vídeos. Deus abençoe em nome de Jesus.